Olá, eu sou o Paulo, sou advogado. Também estamos aqui no Encontro e Dicas. Nós atuamos aqui na Cian Advocacia junto às áreas do direito civil, empresarial, tributário, trabalhista. E dentro de uma ramificação aí do direito civil, nós vamos estar falando hoje de direito imobiliário um pouquinho, né? Nós vamos estar falando então sobre compra de imóvel, venda de imóvel, os cuidados que devem ser tomados na compra de um imóvel, tanto à vista quanto a prazo, na locação, os cuidados de locador, de locatário e as garantias. Okay? Então vamos começar na compra do imóvel, né? Quais os cuidados que eu devo ter quando eu vou comprar o meu imóvel? Então o primeiro passo, quando um comprador se interessa por um bem imóvel, seria verificar o status desse imóvel perante o cartório de registro de imóveis. O que é o status do imóvel? Como que ele está definido dentro da matrícula dele, dentro do documento principal dele, não é? Então, por exemplo, eu tenho um imóvel de 10 metros de frente por 50 metros de fundo, com 300 metros de área construída. Eu vou precisar pegar uma cópia atualizada dessa matrícula junto ao cartório, que foi onde esse imóvel foi registrado, né, onde está registrada a escritura desse imóvel, e verificar se de fato as informações nela contidas, ou seja, as informações na matrícula contidas, condizem com o que esse imóvel é. Né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui do imóvel que é localizado numa rua A, que faz fundo com a rua C, e as laterais, uma das laterais a um determinado número da rua B e a outra lateral a um outro imóvel da própria rua A. Tá? Esse imóvel tem 300 metros de área construída. Eu chego na matrícula do imóvel, está averbado 250 metros. Os outros 250 metros, onde estão? Não está averbado, não está na matrícula, não está cadastrado na matrícula do imóvel. Né? E aí o comprador acaba tendo que arcar com o custo de documento na hora, se ele quiser de fato deixar aquele imóvel regular. Tá? Então o primeiro cuidado que tem que ser tomado é para ver se o que você está comprando condiz com o que está registrado em cartório. Segundo passo, você vai precisar ter em mãos algumas certidões do vendedor. Né? Para quê? Antes de que você assine um contrato, antes que você assine qualquer coisa, seria interessante você ter, né, um comprovante, né, de residência do vendedor, a certidão negativa da Receita Federal de que não há débito, a certidão negativa da Justiça Federal, a certidão negativa do civil dos distribuidores, né, do fórum da comarca onde você está comprando um imóvel, tá certo? E região, é claro que é importante você dar uma olhadinha na região, porque de repente ele não tem uma ação naquela comarca, mas numa cidade vizinha de repente ele tem uma ação. Por que eu digo isso? Vamos supor que eu esteja comprando um imóvel, que eu efetive a compra desse bem, né? E assim que eu efetivo a compra desse bem, sai uma decisão judicial onde há uma penhora sobre esse imóvel. Corre-se o risco da evicção, que nós chamamos, né? Que é, não importa quem comprou, se aquele imóvel foi penhorado, ele vai a leilão e ele vai ser vendido mediante uma decisão judicial, mesmo que já tenha sido comprado por um terceiro. A esse terceiro, ou seja, ao comprador, vai caber apenas o direito do regresso contra o vendedor. Se esse vendedor não tem bem nenhum, mas perdeu-se o que foi investido nesse bem. Então é importante essas certidões, é importante a certidão negativa dos cartórios de protesto, a certidão negativa da Justiça do Trabalho, para que não haja esse tipo de risco. Tá certo? Do imóvel, e aí eu já falei de uma dos documentos, nós precisamos, que é a matrícula do imóvel, né? Que é retirada junto ao cartório de registro de imóveis, onde esse imóvel foi de fato registrado. Não necessariamente a escritura tem que ser feita no mesmo local, mas o registro do imóvel ele fica em um determinado cartório, que é o cartório de registro de imóveis daquela região, tá certo? Um exemplo, aqui em Osasco nós temos 2 cartórios.
e, enfim, em cada lugar temos um determinado número de cartórios distribuído conforme o tamanho do local, tá certo? Importante, verificar débito de IPTU, né? Caso, bom, resumidamente, né, os cuidados para a compra de um imóvel são esses, não é? Para pessoa jurídica, né, nós estamos falando aqui de pessoa física, daquela pessoa que vai comprar um imóvel, mas ela não está comprando em nome de nenhuma empresa, ela não tem uma empresa, ela é uma pessoa física. Como explicar isso? Bom, enfim, pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa jurídica é dono de empresa. Pessoa jurídica, você está comprando um imóvel de uma empresa, né? O que você precisa? O contrato social da empresa, as alterações contratuais, CNPJ, aí as mesmas coisas. A única diferença aí é que você vai precisar tirar uma certidão do INSS, negativa de CRF e FGTS, que você tira junto à Caixa Econômica, junto a uma certidão negativa da JustCesc, um breve relato da empresa sobre isso, procuração dos representantes legais da empresa. Tá certo? Tudo isso vai ter que ser verificado. Claro, se você quiser fazer gostou do imóvel, antes de mais nada, quiser fazer um compromisso de compra e venda para que fique assegurado aquele imóvel, pois tem outro comprador em vista, você pode fazer, mas prevendo todas essas situações, todos esses problemas. Aí eu aconselharia a procura de um advogado para que seja feito da maneira correta esse compromisso de compra e venda, para que não seja assinado nenhum tipo de documento onde haja uma obrigação assumida ou uma cláusula de multa onde se é possível ocorrer um problema posterior, tá certo? Então, é claro, o ideal seria primeiro levantar toda a documentação, mas enfim, tem outro comprador, tem outra pessoa interessada e você quer garantir aquele bem para você porque você gostou, então aí você faz um contrato de compromisso de compra e venda mediante determinadas condições, prevendo cláusulas rescisórias, cláusulas penais, para que se aquele contrato não for efetivado, você não tenha nenhum tipo de prejuízo, tá certo? Bom, falamos aqui até agora da compra à vista de um bem. Vamos falar um pouquinho sobre financiamento imobiliário, né? Hoje em dia, a maioria das pessoas acaba por financiar um imóvel, tá certo? E no financiamento imobiliário é mais importante ainda a questão da matrícula. Eu vou voltar lá na matrícula. Por quê? A maioria não. A grande parte das financeiras aí, né? Principalmente a Caixa Econômica Federal, enfim, todos os bancos que financiam imóveis, que a gente fala mais da Caixa Econômica porque a taxa de rendimento da Caixa Econômica é imbatível nesse ponto. Eles vão querer a documentação do imóvel. A primeira coisa que eles vão verificar é se a documentação do imóvel está corretamente averbada, ou seja, se realmente o que consta da matrícula é o que é o imóvel. Existe um laudo que vai ser feito através do engenheiro do próprio agente financeiro, né, da própria financeira, né, onde vai verificar a viabilidade desse financiamento. Caso haja algum problema na documentação, esse imóvel não vai ser financiado. Por isso que é importante, principalmente para quem compra imóvel financiado, verificar antes se a documentação do imóvel está em dia para financiamento. O que eu aconselho para quem vai comprar um imóvel financiado? Existem agentes financeiros, pessoas especializadas em fazer o financiamento, em levantar toda a documentação, levar ao banco, fazer com que esse financiamento aconteça, né? Esses agentes, eles são encontrados em muitos lugares, né? Se você fizer uma pesquisa rápida pela internet, você vai achar um agente financeiro tranquilamente, né? Por quê? Por que eu digo isso? Porque existem meandres aí dentro desse processo de financiamento, que é um processo privado, administrativo privado, na verdade, é um processo do banco, são regras do banco, que dependendo do banco que você te interessar a financiar, ele vai saber quais são esses meandros, tá certo? Ele é especializado nesse tipo de situação. Ele não é um advogado, ele é um profissional que trabalha com financiamento imobiliário. Eu aconselho porque realmente é a via mais fácil, né? Você vai gastar um pouquinho mais, mas a
a relação custo-benefício é muito boa nesse ponto, certo? E aí, enfim, você vai ter que entregar uma documentação maior para a compra daquele bem, tá certo? Importante, eu estou dando aqui uma pincelada, eu estou falando, estou dando dicas, né? Eu não estou aqui falando como se faz a compra e a venda de um imóvel. Cada caso é um caso, cada caso tem a sua peculiaridade, mas são as principais situações que podem acontecer, tá certo? Gente, precisando de novas dicas, precisando de orientações, necessitando de qualquer tipo de trabalho ou consultoria ou até mesmo uma assessoria nas áreas do direito civil, tributário, empresarial e trabalhista, estamos à disposição pelo telefone 11 3607 3481, repetindo, 11 3607 3481, e-mail cianadvocacia@gmail.com, repetindo, cianadvocacia@gmail.com, ou até mesmo através de um ID Nextel, que é o 93 asterisco 21 627. Repetindo, 93 asterisco 21 627. Grato.